Com o avanço das ferramentas de inteligência artificial, há mais perigos cibernéticos, tornando mais difícil para as organizações se manterem seguras. Em 2023, 78% das empresas sofreram violações de dados, o que custou milhões de dólares, e essa tendência deve aumentar. A inteligência artificial está sendo usada para tornar os ataques cibernéticos mais poderosos e complexos, mudando a forma como pensamos sobre segurança cibernética. De hackers amadores a grandes grupos governamentais, o uso de inteligência artificial para ataques está se tornando comum. Neste vídeo, exploraremos 8 ameaças cibernéticas para 2024. Ataques narrativos. Uma das maiores ameaças cibernéticas para 2024 é o aumento dos ataques narrativos que utilizam desinformação. Esses ataques são projetados para distorcer a verdade ou deturpar uma mensagem, minando sua credibilidade e semeando dúvidas. Com os avanços da tecnologia, está se tornando mais fácil e rápido para essas campanhas sofisticadas de desinformação se espalharem. Os ataques narrativos são particularmente perigosos porque visam moldar a opinião pública e influenciar o comportamento das pessoas. Em 2024, espera-se que esses tipos de ataques sejam especialmente comuns, pois 64 países estão programados para realizar eleições. Durante os períodos eleitorais, os ataques narrativos tornam-se uma ferramenta favorita para estados-nação que buscam desestabilizar o processo democrático e criar divisões entre os cidadãos. Um exemplo claro disso são os esforços dos atacantes russos que usaram ataques narrativos para incitar dissensão política em relação aos debates sobre a fronteira entre México e Estados Unidos, espalhando informações falsas e enganosas. Com a aproximação das eleições, a ameaça de ataques narrativos significa que governos, organizações e indivíduos devem estar mais vigilantes do que nunca. Manipulação com deepfakes. Os deepfakes estão se tornando uma grande preocupação porque podem ser criados rápida e facilmente com a tecnologia atual. Usando computadores poderosos e algoritmos de inteligência artificial avançados, como redes generativas adversariais e autoencoders, as pessoas podem criar áudios e vídeos realistas que parecem e soam como seres humanos reais. Essa tecnologia tornou-se ainda mais acessível graças a aplicativos móveis populares que podem mudar a aparência de alguém com apenas alguns toques. O principal objetivo dos deepfakes é criar imitações convincentes de pessoas, que podem ser usadas para fins prejudiciais. Por exemplo, os deepfakes podem criar identidades falsas que criminosos usam para cometer fraudes ou espalhar ransomware. Eles também podem levar à perda de dados valiosos e propriedade intelectual. Alguns até usaram deepfakes para manipular preços de ações ou prejudicar a reputação de marcas e indivíduos. Isso afeta não apenas as empresas financeiramente, mas também prejudica suas relações com funcionários e clientes. Além disso, os deepfakes podem espalhar informações falsas, dificultando para as pessoas saber o que é verdade e o que não é. Para combater a ameaça dos deepfakes, precisamos de algoritmos sofisticados que possam detectar quando áudios e imagens foram manipulados. Essas ferramentas de detecção são essenciais para identificar deepfakes e impedi-los de causar danos. Espionagem de Estados-nação. Satélites espiões e ferramentas de alta tecnologia estão se tornando armas cada vez mais importantes para os países. De acordo com o Conselho de Relações Exteriores, em 2022, 78% dos ataques cibernéticos realizados por países estavam relacionados à espionagem, e em 2023, esse objetivo de espionagem cresceu ainda mais, alcançando 82%. Isso significa que satélites, aqueles objetos que flutuam no espaço, estão se tornando um grande alvo que precisa de proteção. Em abril de 2023, após a Rússia atacar a Viasat durante sua invasão à Ucrânia, a Comissão do Salário no Ciberespaço disse à Casa Branca para considerar o espaço como uma infraestrutura super importante. Isso porque satélites como os usados pela Viasat foram atingidos, e isso é um grande problema. Mais tarde, em 2023, cientistas alemães apontaram como a tecnologia de satélites é vulnerável, o que chamou muita atenção, pois os satélites são cruciais para coisas como comunicação e espionagem. Portanto, precisamos garantir que estejam seguros. Com tudo isso acontecendo e o mundo mudando rapidamente, as pessoas estão prestando mais atenção em como os satélites são feitos e usados. Eles estão tentando fazer satélites que possam resistir a ataques cibernéticos e continuar funcionando.
Isso começa com a criação de um sistema forte para proteger a cadeia de suprimentos, incluindo tanto as coisas no solo quanto as coisas no espaço. Atualmente, cerca de 6.718 satélites estão orbitando a Terra, e até 2030, esse número pode chegar a 58 mil. Isso é muita coisa flutuando lá em cima, mas o importante não é apenas ter mais satélites, e sim garantir que estejam seguros contra ameaças cibernéticas. Cadeias de suprimento de software. Empresas e projetos estão se tornando alvos cada vez mais atraentes para agentes mal-intencionados que querem causar problemas, atacando pacotes de código aberto amplamente usados. Eles estão usando táticas furtivas, como inserir programas prejudiciais no código-fonte de software de inteligência artificial, o que torna difícil impedi-los. Quando eles mexem com as cadeias de suprimento de software, isso causa muito caos e facilita para os atacantes exigirem resgates. Diferentes grupos, como Estados-nação, gangues de crimes cibernéticos e grupos de ameaças persistentes avançadas, estão sempre tentando atacar cadeias de suprimento de software, pois elas costumam ser a parte mais fraca das defesas de uma empresa. Surpreendentemente, muitas empresas, cerca de 91%, foram vítimas de ataques à cadeia de suprimentos de software em apenas um ano. Isso mostra a importância de ter melhores proteções para os sistemas que atualizam ou implantam software continuamente. Na tentativa de invadir a cadeia de suprimentos de software de inteligência artificial, os atacantes podem tentar explorar diferentes partes do processo e das ferramentas usadas. Por exemplo, a violação de segurança no OpenAI ChatGPT aconteceu porque os hackers encontraram uma vulnerabilidade na biblioteca de código aberto Health. Portanto, a proteção contra ataque significa que precisamos proteger cada peça do quebra-cabeça, desde o software usado até a forma como tudo é montado. Inteligência artificial. O surgimento da tecnologia de inteligência artificial está criando novos perigos dos quais precisamos estar cientes. À medida que as ferramentas de inteligência artificial se tornam mais avançadas, elas oferecem aos atacantes melhores maneiras de manipular sistemas e pessoas. Por exemplo, as ferramentas de inteligência artificial mais recentes podem encontrar e explorar vulnerabilidades em sistemas de computadores, o que permite que os atacantes realizem ataques ou lancem campanhas de phishing ou desinformação em grande escala. Isso significa que eles podem enganar as pessoas para que revelem informações sensíveis ou espalhem informações falsas de forma mais eficaz. Uma das grandes preocupações é defender-se contra técnicas específicas de inteligência artificial, como engenharia de prompts e injeção de prompts. Essas técnicas podem ser usadas para manipular sistemas de inteligência artificial e extrair dados sensíveis repetidamente. Com mais empresas usando aplicativos baseados em inteligência artificial, como Microsoft Copilot, Salesforce Einstein GPT, Claude da Anthropic ou Perplexity, o risco de tais ataques aumenta. No entanto, isso torna ainda mais importante que as organizações estejam vigilantes. Elas precisam estar atentas a esquemas de fraude mais convincentes e procurar pontos fracos em seus sistemas. Engenharia social. A engenharia social continua sendo um dos métodos de hacking mais perigosos usados por criminosos cibernéticos. Esse tipo de ameaça depende de erros humanos em vez de fraquezas técnicas. É mais fácil para os hackers enganar as pessoas do que contornar sistemas de segurança avançados. Na engenharia social, os atacantes buscam obter informações e credenciais de login de funcionários. Eles costumam usar técnicas como phishing e falsificação de e-mails para conseguir isso. Por exemplo, eles podem enviar e-mails falsos que parecem vir de uma fonte confiável, pedindo informações sensíveis ou credenciais de login. Esses e-mails podem ser muito convincentes e difíceis de identificar como falsos. Com a ajuda da inteligência artificial, os atacantes podem tornar seus golpes ainda mais profissionais e críveis. A inteligência artificial permite que eles criem e-mails de phishing mais realistas e imitem outras pessoas de forma mais eficaz. A inteligência artificial pode ajudar a elaborar mensagens que são mais genuínas, analisar grandes quantidades de dados para encontrar os melhores alvos e até aprender com ataques anteriores para melhorar os futuros. Como a engenharia social explora a natureza humana, nossa tendência a confiar em nossos lapsos ocasionais de julgamento, ela pode ser incrivelmente eficaz. Mesmo funcionários bem treinados às vezes podem cair nesses golpes sofisticados.
É por isso que a engenharia social continua sendo uma ferramenta poderosa para criminosos cibernéticos e uma grande ameaça para empresas e indivíduos. Ataques a dispositivos IoT. Nos últimos anos, o número de dispositivos inteligentes cresceu tremendamente, tanto em empresas quanto em residências. Esses dispositivos, conhecidos como dispositivos de Internet das Coisas, IoT, estão todos conectados à internet. Eles constantemente enviam e recebem dados, o que pode ser muito útil, mas também cria alguns riscos. Um dos principais problemas é que muitas pessoas e empresas não seguem as melhores práticas para manter esses dispositivos seguros. Essa falta de boas práticas de cibersegurança, combinada com o fato de que todos esses dispositivos estão online, torna fácil para os criminosos cibernéticos encontrarem e explorarem vulnerabilidades nos dispositivos, nas redes às quais estão conectados e no software que usam. Por causa dessas vulnerabilidades, os ataques cibernéticos a dispositivos IoT tornaram-se muito mais comuns. Os hackers podem aproveitar esses pontos fracos para roubar dados, espionar usuários ou até mesmo assumir o controle dos dispositivos. Esse aumento nos ataques está diretamente ligado ao crescimento do número de dispositivos IoT e à falta de medidas de segurança adequadas para protegê-los. É importante que todos que usam esses dispositivos estejam cientes dos riscos e tomem medidas para proteger seus dispositivos inteligentes. Isso inclui coisas como atualizar regularmente o software, usar senhas fortes e ter cautela sobre quais dados são compartilhados online. Erros de configuração. Mesmo os sistemas de segurança mais avançados frequentemente têm alguns erros de configuração. Esses erros podem ser um grande problema. Por exemplo, em um estudo de 268 testes realizados por uma empresa de software de cibersegurança chamada Rapid7, 80% dos testes de penetração externa encontraram uma configuração incorreta que poderia ser explorada. Isso significa que muitos sistemas de segurança têm fraquezas que os criminosos cibernéticos podem usar a seu favor. Esses erros de configuração facilitam para os criminosos cibernéticos encontrar maneiras de invadir sistemas. Muitos especialistas acreditam que, em 2024, os criminosos cibernéticos se concentrarão mais em atacar ambientes de nuvem híbrida e multinuvem. Estes são sistemas onde uma empresa usa uma mistura de diferentes serviços de nuvem. O objetivo principal desses criminosos cibernéticos será encontrar e explorar erros de configuração e falhas de identidade. Eles tentarão se mover entre diferentes serviços de nuvem e obter mais acesso aproveitando essas fraquezas. Para evitar isso, as organizações precisam proteger adequadamente seus recursos em nuvem. Isso inclui gerenciar identidades de forma segura e rigorosa, o que significa garantir que apenas as pessoas certas tenham acesso às partes certas do sistema. As organizações também precisam monitorar constantemente qualquer atividade suspeita dentro de seus sistemas. Se você chegou até aqui, nos diga o que achou nos comentários abaixo. Para mais tópicos interessantes, não deixe de assistir ao vídeo recomendado que você vê na tela agora. Obrigado por assistir!